Olá, vamos para a nossa última aula desse momento. A aula será sobre distribuições discretas e contínuas de probabilidade. Primeiramente, precisamos definir o que é uma variável aleatória, que seria uma função do espaço amostral no conjunto dos números reais. Ela pode ser dividida em discreta, que diz a variável aleatória que pertence ao conjunto dos números inteiros, logo ela só pode assumir valores inteiros, 1, 2, 0, 35. E como exemplos nós temos, por exemplo, a idade, o ano de casamento, o gênero. Ok, o gênero é masculino ou feminino, mas podemos denominar masculino como 0 e feminino como 1 e utilizar como uma variável aleatória discreta. E a variável aleatória contínua são quando essa variável pertence a valores no intervalo dos reais, como temperatura, peso, comprimento, esses valores mais físicos. Agora vamos para as distribuições discretas de probabilidade. Nas distribuições discretas de probabilidade, temos a função de probabilidade, que é o modelo probabilístico para variáveis aleatórias discretas, e é dita pela seguinte fórmula: a porcentagem de x é igual à porcentagem do x ser igual a esse x, com x valendo 1, 2, 3, pois é uma variável aleatória discreta. E precisamos saber que a soma de todos esses px é igual a 1. Logo, todas essas probabilidades de x são entre 0 e 1, e a soma de todas elas é igual a 1. Certo? Na tabela abaixo, podemos verificar um exemplo disso. Temos um x1, e para esse x1 temos uma probabilidade de x1, temos um x2 com uma probabilidade de x2 e assim por diante, e a soma de todas essas probabilidades é 1. Além dessa fórmula, nós temos também as fórmulas de valor esperado e variância, sendo o valor esperado a somatória dos valores de x multiplicados por suas respectivas probabilidades. Quer dizer, o valor esperado é o valor que é esperado daquela probabilidade, então temos vários números e a probabilidade do número certo cair do número mais esperado mesmo seria por essa fórmula, que é e de x, né? O valor esperado de x é igual à somatória de 1 a n de xi vezes a probabilidade do x ser igual a xi. E a variância, já explicada em outras aulas, a variância de x tem fórmula igual a somatória de 1 a n de xi menos o valor esperado ao quadrado vezes a probabilidade de x ser igual a xi. Agora, as distribuições discretas e contínuas de probabilidade contêm modelos de probabilidades que ajudam na resolução de certos problemas. Aqui veremos dois modelos de probabilidades discretas. O primeiro deles é a distribuição normal, que tem as regras só existir dois resultados possíveis, um sucesso e um fracasso. Por exemplo, se a gente remeter naquela variável, no exemplo de variável aleatória sobre gênero, podemos dizer que o gênero feminino seria o sucesso e o masculino seria o fracasso. Logo, teríamos dois resultados possíveis. Ou, por exemplo, eu quero saber que um carro é preto ou não. Temos duas possíveis resultados. O carro é preto, sucesso, ou o carro não é preto, fracasso. Cada realização é independente de uma da outra, então, digamos que um carro preto não vai influenciar outro carro a ser preto, e a variável de interesse é o número de sucessos em N tentativas. Eu quero saber quantos carros pretos existem, logo o sucesso é tantos carros pretos. A fórmula de distribuição binomial se dá por a probabilidade de x ser igual a um valor x é igual à combinação de nx vezes a probabilidade elevado a x vezes 1 menos a probabilidade
elevado a n menos x. Temos também o auxílio do RStudio, que vem com comandos prontos para a resolução desse tipo de distribuição, que seria dbinom xnp, para quando eu quero saber a probabilidade de x ser igual a um valor, e pbinom xnp, para quando eu quero saber a probabilidade de x ser menor ou igual a um valor. Agora, um exemplo. Um medicamento pode ser utilizado para o tratamento de uma doença em 70% dos casos. 20 pacientes com essa doença são submetidos a um tratamento com esse medicamento. Qual a probabilidade de 14 desses pacientes sejam curados? Beleza. Primeiro, precisamos saber se é uma distribuição binomial. Vamos lá, vamos lembrar das regras. Só precisam de precisa-se ter somente dois resultados possíveis. Então, vendo o enunciado, temos 20 pacientes ou curados ou não. Logo, dois resultados possíveis. É independente, um paciente curar não depende de outro curar ou não. E queremos saber o número de curados. Curados é o número de sucessos, beleza? E quem é as incógnitas N, X e P? N é o número de pacientes no total, 20. X é o número de interesse de curados, 14. E P é a porcentagem do efeito de medicamento, que é 70% ou 0,70. Com o auxílio do RStudio, é só colocar o comando dbinom, pois queremos saber a probabilidade de um x ser igual a 14. Então, dbinom 14, que é x, 20, que é n, e 0,7, que é p. Nós chegamos no resultado 0,191639. Assim, existem aproximadamente 19,16% de chance de 14 dos 20 pacientes curarem. Agora, e se eu quisesse saber a probabilidade de mais de 14 pacientes se curarem? Existem duas formas de resolver esse problema. A primeira é somando as probabilidades de ser curado 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pacientes, ou fazer 1 menos a probabilidade de ser curado até 14 pacientes, certo? A primeira, nós utilizaremos no R dbinom, pois é a probabilidade de um x ser igual a um valor, e na segunda, utilizaremos pbinom, que é a probabilidade de um x ser menor ou igual a 14. No RStudio, então, teremos a soma dbinom 15, dbinom 16 e assim por diante. Chegaremos no número 0,41633708. E pela subtração, teremos 1 menos pbinom de 14, 20, 0,7. Chegaremos exatamente no mesmo resultado, 0,41633708. Assim, podemos dizer que a probabilidade de se curar mais de 14 pacientes é de aproximadamente 41,64%. O segundo tipo de modelo de probabilidade discreta é a distribuição de Poisson, que tem como regras: x é um número de ocorrências em um certo intervalo de tempo, de volume ou de área, logo teremos uma taxa. Se dois intervalos são de mesmo comprimento, a probabilidade deles é igual. Então, se temos dois intervalos de 2 minutos, a probabilidade deles ocorrerem é igual. Cada realização é independente, então, uma coisa acontecer não depende da anterior, e a taxa é sempre maior que zero. Não existe taxa negativa. Vamos lá. A fórmula seria a probabilidade de x ser igual a um número é igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x dividido por x fatorial. Temos também essas fórmulas no RStudio, que seria também um comando. Depois, x lambda, para quando eu quero saber a probabilidade de um x ser igual a um número, e p, pois, de x lambda, para quando eu quero saber a probabilidade de x ser menor ou igual a um número.
Um exemplo. Em uma plantação de milho, é encontrado 8 espigas de milho comidas por dia. Sabendo que a probabilidade de ocorrência não muda para dois períodos quaisquer de igual duração e que a ocorrência de um período é independente de outro, qual a probabilidade de serem encontradas 12 espigas comidas em um dia? Primeiro, precisamos saber se é uma distribuição de Poisson. Ocorre em um intervalo de tempo, logo existe uma taxa. A probabilidade é igual em intervalos iguais e independente, assim como é dito no enunciado, e a taxa é maior que zero. Agora, quem é x e lambda, que seria a taxa? X é o número de interesse, 12, e lambda, que é a taxa, é 8 vezes por dia. Resolvendo isso com o auxílio do R, temos D, pois eu quero saber a probabilidade de x ser igual a 12. Então, D, pois 12, 8, que é 8 a taxa, que é o lambda. Temos o resultado 0.0481268. Assim, a chance de achar 12 espigas de milho comida em um único dia é de 4,81%. Agora, e se eu estivesse pedindo a chance de achar 4 ou menos espigas no dia? Então, utilizaríamos o outro comando do RStudio, que seria a probabilidade de x ser menor ou igual a 4. Então, P, pois, 4, 8, 0.0, 99, 63 e 24. Assim, a chance de achar 4 ou menos espigas de milho comidas em um único dia é de aproximadamente 9,96%. Agora chegamos na outra parte da aula, modelos probabilísticos contínuos, variáveis aleatórias contínuas. Vamos lá. Eles permitem o estudo do comportamento de uma distribuição de frequência, variáveis contínuas, aleatórias contínuas, sem que haja a observação direta do fenômeno estudado. Ele usa funções que relacionam a probabilidade de cada valor ou intervalo de valor, dado por uma classe, que a variável aleatória pode ter, e as variáveis aleatórias contínuas são, geralmente, resultadas de algum processo de mensuração. Funções. Temos primeiro a função densidade de probabilidade, que permite o cálculo da probabilidade para variáveis aleatórias contínuas pela área abaixo de uma função positiva. Condições. Vamos lá. Condição é: a função de x precisa ser maior ou igual a zero para todo x pertencente a R, e a integral de menos infinito a mais infinito dessa função x dx tem que ser igual a 1. Portanto, a probabilidade de uma variável aleatória x assumir um valor entre a e b é calculada por a probabilidade de x estar entre a e b é igual à integral de a, b de f de x dx. Temos outra função, que é a função de distribuição, que, considerando x como uma variável aleatória e f de x a sua função densidade, sua função de distribuição acumulada é: a função de x é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a x, que é igual à integral menos infinito a x f de x dx, sendo que x esteja entre menos infinito e mais infinito. O valor médio esperado e a variância são, respectivamente, iguais. Então, o valor médio e de x é igual à integral menos infinito mais infinito de x vezes a função x dx, e a variável x é igual a o valor médio de x ao quadrado menos o valor médio de x ao quadrado. Assim como na distribuição discreta de probabilidade, na distribuição contínua de probabilidade, também temos modelos probabilísticos que auxiliam na resolução desses problemas. Aqui iremos falar sobre a distribuição normal, que é um importante modelo probabilístico contínuo, possui dois parâmetros, a média e a variância, de modo que se a função de densidade de uma variável aleatória for dada pela equação a seguir, pode dizer que x possui uma distribuição normal. A função a seguir é dita como: a função de x é igual a 1 sobre
a variância vezes a raiz quadrada de 2π vezes e elevado a menos meio vezes x menos a média dividido pela variância, tudo isso ao quadrado. Para x entre menos infinito e mais infinito, a média entre menos infinito a mais infinito e a variância maior que zero. A distribuição densidade-probabilidade de uma distribuição normal é dada graficamente por. Olhando para esse gráfico, podemos notar algumas propriedades. A primeira, essa função de x é simétrica em relação à média. Logo, se a gente analisar a média, que é o meio desse gráfico, podemos ver que tudo que vem antes é igual a tudo que vem depois. Então, antes é 0,5 e depois 0,5. A função de x, quando tender a zero, a função de x tende a zero quando x tende a mais ou menos infinito, como pode ser observado também no gráfico. Quanto mais próximo dos infinitos, mais próximo a linha está de zero. E o valor máximo da função de x é quando x é igual à média, é igual ao meio, certo? Além disso, na distribuição normal, o valor esperado é igual à média e a variância é igual. A variância de x é igual ao sigma ao quadrado. A probabilidade de ocorrer um valor x em um intervalo a e b é dada por essa equação abaixo. Como vocês podem perceber, é uma equação muito difícil de se realizar. Assim, para a distribuição normal é utilizada a tabela de norma padrão, que é basicamente baseia-se na transformação de qualquer distribuição normal em uma padronizada z, de modo que z seja igual a x menos a média dividido pela variância. Assim, isso forma um gráfico igual ao gráfico de distribuição normal, porém a média é zero, certo? A média, né, está no ponto zero e tudo que vem antes é negativo, tudo que vem depois é positivo e vai até 1, certo? Exemplo. O responsável pelo estoque de uma sorveteria faz o controle de estoque sabor morango e realiza um novo pedido de compra sempre que o estoque chega a 25 litros. Sabe-se que o tempo de entrega em atraso do sorvete pode prejudicar o andamento das vendas. Verificou-se que durante o período entre o pedido de compra e a entrega, a clientela da sorveteria consome em média 20 litros de sorvete, com desvio padrão de 7,5 litros. Também foi observado que a distribuição de consumo neste período é bem aproximado de uma normal. A. Qual a chance de faltar o sabor durante o período de espera do pedido? E B. Qual a probabilidade do consumo de sabor morango ser inferior a 10 litros nesse período? Vamos lá, então. Resolução da A. O estoque acaba quando o consumo no período de espera é maior ou igual a 25 litros, certo? Assim então queremos saber a probabilidade de x ser maior ou igual a 25. Mas, como já foi comentado, para distribuição normal, nós utilizamos a tabela da normal padrão. Então, precisamos padronizar esse valor. Assim, achamos z, que é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Logo, chegamos ao resultado que z é mais ou menos 0,67. Beleza? Mas achamos a probabilidade de z ser maior ou igual a 0,67. Queremos a probabilidade de z ser menor ou igual, certo? Logo precisamos. Não. Puta que pariu. Desculpa. Nós queremos saber a probabilidade de ser
maior ou igual a 0,60, dizer ser igual, ou ser, desculpa, a probabilidade de dizer ser maior ou igual a 0,67. Porém, não temos esse valor, só temos o valor de z menor ou igual a 67. Logo, fazemos meio menos a probabilidade de dizer ser menor ou igual a 0,67. Assim, pela tabela da distribuição normal, encontramos o valor para z igual a 0,67 no valor de 0,2486. E, ao se realizar a conta 0,5 menos essa probabilidade, que é 0,2486, tem-se que a probabilidade de que o estoque acabe antes do tempo de espera é de aproximadamente 25%. Com o auxílio do RStudio, temos pnorm 2527.5 menos pnorm 2027.5 menos meio. Chegamos ao resultado de 0,2524925, que é um resultado que dá aproximadamente 25,25%, é um aproximado mais próximo do real, pois o RStudio tem menos erros do que as contas feitas à mão, certo? A resolução da B, que perguntava qual era a probabilidade do consumo do sabor de morango ser inferior a 10 litros nesse período, nós temos, novamente, a probabilidade de x ser menor ou igual a 10, beleza? Agora, novamente, precisamos transformar isso para z. Então, x menos média, dividido pelo desvio padrão, chegamos a z mais ou menos 1,33. Na tabela, procuramos esse z, achamos o valor de 0,40824 e subtraímos 0,5, pois na tabela não existe resultado antes do zero. Então, esse resultado seria o resultado do meio até a metade do positivo. Logo, precisamos subtrair 0,5, chegando ao resultado de que a probabilidade do consumo de sabor de morango ser inferior a 10 litros no período determinado é de aproximadamente 9%. Com o RStudio, é mais fácil. Esse é basicamente aplicar o código pnorm 1027.5. Chegamos ao resultado 0,09121122. Logo, 9,12 aproximadamente por cento, que é um pouco mais próximo do real, pois o RStudio comete menos erros que a mão humana e utiliza mais casas depois da vírgula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!